Hoje eu converso com o deputado Luiz Lima, que esteve aqui há 3 anos atrás, e a gente conversou na época, ele tinha acabado de vencer as eleições para o seu segundo mandato. O Luiz de 2023 era um Luiz PL raiz, hoje é um Luiz novo. O que mudou, Luiz, de lá para cá? Acho que mudou que nem você mudou de estúdio, Bruno. A essência é a mesma, tá? A essência, a vibração, o entendimento do que acontece no país. Mas há exatos 3 anos eu tive aqui com você, até participando de um programa, de um convidado seu também. E aí a gente se conheceu, vocês passaram também a cuidar da minha mídia social e tem sido maravilhoso. Assim, a gente tem conseguido levar para as pessoas o que acontece na Câmara dos Deputados, fazer com que a função de deputado, exercida por mim e por outros, e por outros deputados também, mais humana, mas o Luiz Lima é o mesmo. É claro que você vai ficando mais velho, eu estou com 48, né? É o 7º ano como deputado. Você ser situação é uma coisa, você ser oposição é outra, ainda mais num governo. Atual governo, do desgoverno Lula, né, que a gente chama, que nós da oposição cravamos esse nome, desgoverno Lula, e a gente tem inúmeros obstáculos pela frente, né? A gente tem mais obstáculos sendo oposição ao governo Lula do que a oposição teve fazendo oposição ao governo Bolsonaro. Então nós temos a maioria dos canais de TV aberta pró-governo Lula, a gente tem artistas em sua imensa maioria pró-governo Lula, a gente tem o judiciário em sua grande maioria, incluindo aí o STF, tendo muito mais lado para a situação atual, que é o desgoverno Lula, do que tinha para o governo Bolsonaro, que era praticamente nenhuma, né? Era uma oposição, era como se fosse um braço político já do PT fazendo oposição ao governo Bolsonaro. E hoje eu mudei, eu estou no Partido Novo, tem gente muito boa no PL, tem pessoas que eu gosto demais, mas as divergências durante o nosso caminho, em qualquer etapa da nossa vida, não quer dizer que você deixou de lado princípios que você acreditava. Pelo contrário, para eu me manter sendo o Luiz Lima de 2018 e manter a minha essência e manter os meus objetivos e aquilo mesmo até que o presidente Bolsonaro acreditava e acredita, né? Até hoje. Todo esse caminho daqui para frente, de abril de 2025 para frente, fica mais fácil eu trilhar no Partido Novo, onde é um partido 100% de oposição ao governo Lula, onde os 5 deputados federais e o senador Girão, eu, Marcel Van Hatten, Gilson, o Salles, a Adriana, votamos 100% oposição. Então, o único partido que foi 100% a favor da anistia, o único partido que foi 100% aí contra a prisão do Daniel Silveira, o partido que apresentou a emenda para preso não votar no país. A gente está falando aí mais de 200 mil, 300 mil presos que não vão poder votar, já vai fazer uma diferença. Então, é um partido bem coerente ao grande movimento que teve no país de 2018. Lembrando que o Amoedo foi expulso em 21. Então, é um partido onde a ideia, Bruno, ele é maior, a ideia e o sentimento é maior do que qualquer um. E isso que me atraiu de volta ao Partido Novo. Qual partido político vai expulsar o seu fundador se ele faz pipi fora do pinico, né? Então, o Partido Novo é um partido assim, onde deputado não pode presidir diretório municipal, não pode presidir diretório estadual, candidato não pode presidir diretório municipal, estadual, nacional. Isso faz com que o sentimento, o objetivo, a essência seja mantida. E o partido ele acaba sendo, como um grande time de futebol, a camisa mais importante do que as peças, né, que o compõem, que são importantes também, mas a essência do time, dos valores, ele sobrepõe a individualidade. O Bolsonaro não ter ganho as eleições de 2022, você acha que isso ajudou a desintegrar, não sei se seria essa a palavra, mas um desintegrar do PL como houve? Porque assim, eu acho que aí é a opinião de um eleitor, né, de um cidadão. Perdeu a sensibilidade, perdeu talvez
o que era o propósito de 2018 se perdeu ao longo do tempo. E o Bolsonaro estar longe, isso ajudou ou seria natural por conta de tantas pessoas que apenas se elegeram na esteira do Bolsonaro em 18? Ô Bruno, muita gente se elegeu na esteira do presidente Bolsonaro, né? Inclusive eu tive a minha votação catapultada ali por estar com o presidente Bolsonaro, a convite do próprio presidente Bolsonaro e do Flávio. Então, por isso que eu tenho uma gratidão enorme ao presidente Bolsonaro, ao Flávio, e não é só gratidão por eles terem me convidado a me tornar um candidato a deputado federal em 2018 e ter deixado o Partido Novo, que eu era afiliado ao Partido Novo em 2018. Eu me despeço do Partido Novo porque já vi ali que o presidente Bolsonaro seria um candidato e que tudo levava a crer que ele seria presidente e foi. Só que eu tenho uma gratidão enorme porque eu estando em Brasília, de 2019 até 2022, sendo vice-líder do governo Bolsonaro, cara, para onde eu olhava, eu via coisas boas. Pessoas técnicas, pessoas boas. É claro que de um time ali de 52, 55 deputados federais eleitos, é claro que vai ter um ou outro que foge ali da direção que a gente imaginava que todos deveriam ter, né? Mas o que eu vi foi tecnicidade, foi vontade de acertar. É claro que eu vi alguns equívocos e que até hoje mesmo o presidente Bolsonaro, o Flávio, né? Eles são conscientes porque é muito difícil você acertar 100%. Ninguém acerta 100%, né? Mas os erros que teve foram muito mais erros de estratégia de comunicação política do que propriamente com o resultado. E o Brasil, naturalmente, deixou muita gente a ver navios com a eleição do presidente Bolsonaro. Muito artista a ver navios, muitos empresários ligados à comunicação que estavam acostumados com certas facilidades que durante o governo Bolsonaro não teve mais. Então, a gente viu as empresas estatais dando lucro, a gente viu todo o nosso sistema operacional brasileiro, seja de infraestrutura ou de qualquer política pública, dando resultado, com muito menos recurso. A gente viu os escândalos sumirem, a gente viu invasões de MST acabarem no Brasil. E isso somente em 2, 3 anos de governo. No primeiro ano de governo a gente já viu o resultado quanto a isso. Mas mesmo com toda a oposição que foi feita, mesmo com o problema da Covid, mesmo com o problema da guerra da Ucrânia, mesmo com o problema do judiciário que se sentia incomodado com diversas observações feitas pelo presidente Bolsonaro e por nós que estávamos ali à frente também. Então, a minha admiração e a gratidão, ela não parou lá quando eu fui escolhido para ser um candidato, só aumentou. E na vida você precisa ter políticos responsáveis e funcionários responsáveis, né? Eu me julgava como um deputado federal eleito, mas também uma espécie de funcionário do presidente Bolsonaro para que dê andamento positivo à sua governabilidade. Eu jamais vou ao microfone, durante o governo Bolsonaro, fazer uma crítica aberta ao nosso líder, que já recebe muitas críticas. Então, tiveram deputados que, por não ser atendidos, né, que o cara imagina que é eleito deputado federal sozinho, que quer um cargo aqui, um cargo ali, não. Eu, graças a Deus, eu nunca atravessei ali a rua que separa o Congresso Nacional do Palácio do Planalto para fazer algum pedido em relação ao cargo, não. Então, e a gente teve algumas pessoas que confundiram. No decorrer desse período, quando o presidente Bolsonaro deixa o PSL, né, e depois de alguns anos ali perto da eleição, um ano que antecedeu a eleição de 22, o presidente Bolsonaro estava no PL, ou no início de 22. Uhum. Você cai num partido que já vem aí fundado pelo Álvaro Vale, né, se eu não me engano, dos anos 90, e você já vem num partido que tem vários caciques nacionais. Então você tem alguns estados que têm componentes do partido que andaram com Lula. Nós temos deputados federais, até hoje, que a eleição vai ser agora em outubro, que foram ministros da Dilma dentro do partido. Então você tem um partido com muita gente boa, mas muita gente que é altamente fisiológico, né? Que é aquele politicão municipalista, aquele cara raiz. E isso a gente observou em vários diretórios regionais. A gente observou candidaturas
nas eleições de 24 para prefeito, que o Bolsonaro já fora do páreo, que a gente perdeu uma grande chance aí no PL de fazerem prefeitos que seriam a base de uma candidatura de direita, quem sabe até que a gente desejaria que fosse do presidente Bolsonaro em 26, que não serviria de apoio como muita gente imagina, né? Então, a gente perdeu a oportunidade de, com a derrota, manter aquela essência de 2018. A essência de 2018 era sem recurso de televisão, apenas um deputado federal, que era o Valdir, de Goiás, do PSL, sem comissão, sem presidente da casa, e o presidente Bolsonaro vence a eleição. Quando a gente passa, foram equívocos que hoje eu posso falar e que eu observei. Do maior partido, não lançar candidato à Câmara, não lançar candidato ao Senado, e imaginar que uma vitória bem meia boca é mais importante do que você competir e perder de forma heróica, genuína, querendo competir de fato, você começa a perder a essência. Quando você entra em eleições dentro da casa, você passa um recado para o eleitor, quando você não lança um candidato, ou você apoia o mesmo candidato que o Lula está apoiando, você passa uma mensagem muito ruim. Muito ruim. Então, esse para mim foi um dos grandes erros e para mim foi a gota d'água quando eu resolvo deixar o PL e ir para o Partido Novo, foi justamente por causa disso. O meu candidato, aquela pessoa que eu votei para presidir a Câmara, não foi o Hugo Mota, foi o Marcel Van Hatten, não só eu, mas como os outros 32 deputados, foram 33, se eu não me engano, votos do Marcel. Só que só eu tive coragem de falar que votei no Marcel, fiz até um filme. Porque, poxa, olha, a gente já tinha votado, já era pedido no início do governo Bolsonaro para votar no Rodrigo Maia, que, pelo amor de Deus, nem quis se candidatar porque sabia que ia passar sufoco aqui no Rio para se eleger. A gente apoiou o Arthur Lira também, que ficava aquele morde e assopra. 2 anos. Aí você vai apoiar agora o Hugo Mota, que a gente sabe o que vai acontecer. O que aconteceu? Então, você vai perdendo a essência e para mim, Bruno, vou ser muito sincero, assim, é o meu 7º ano lá, nada contra o Davi Alcolumbre, Hugo Mota, mas, poxa, eles representam estados e nichos eleitorais, né, que já vem de muitos anos. Pô, o presidente do Senado hoje, com todo o respeito, tá, pessoal, não é demérito você morar no Amapá, não, mas, poxa, a população do Amapá é a população de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro. E esse senhor, que tem a minha idade, vai ser presidente do Senado? Quem sustenta o país é Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, é o Sul. Aí na Câmara dos Deputados, com todo respeito à Paraíba também, com todo respeito à cidade de Patos. Poxa, o tamanho de Patos é Cachoeira de Macacu aqui no Rio de Janeiro, com todo respeito à Cachoeira de Macacu, mas é pequenininha, né? Então você tem certas representatividades hoje na casa que saem muito do ciclo de poder e de produção do nosso país. E você tem candidatos hoje que acenderam uma vela para o Lula e uma vela para o Bolsonaro. É claro que não vai dar certo. Então, a minha ida para o Partido Novo foi justamente essa, foi para manter minha essência. Pouco tempo depois que você sai do Novo, você vai que você sai do PL, você vai para o Novo, o Valdemar, ele faz a declaração ali que o Rio de Janeiro está bem encaminhado e que existia uma tendência, não sei se ainda existe essa tendência, mas existe uma tendência natural que o PL no Rio apoiaria o Eduardo Paes, né? Que é PSD, que é PSD e que está o tempo todo ao lado do Lula, e eu não estou fazendo aqui qualquer tipo de alusão, mas é incoerente, né? É um discurso bem incoerente. Você falou aí sobre cacique, sobre os caciques que mandam que mandam no Brasil de fato, né? Sim. Quando você faz uma correlação dessa de um político de um estado pequeno ter tanto poder antes do Davi Alcolumbre, ou então eles se revezam ali. Você tem o Renan Calheiros também, que tem toda essa representatividade ou toda essa força. É de fato uma força? O que seria isso, assim, para
para o cidadão entender, ou ele é um poder de articulação que eles têm muito grande, ou diferente do que o PL pregou muito isso em 23, que quando acaba as eleições, a direita estava mais forte do que nunca. E ao longo desses 3 anos se mostra que a direita não estava tão unida quanto parecia em 2022, né? Os movimentos, principalmente os movimentos regionais, mostram muito isso. Uma coisa é a política de Brasil e outra coisa é a política do Estado, principalmente no interior. Você vê aqui no Rio de Janeiro, principalmente, você vê política de interior totalmente distoante daquilo que os deputados federais eleitos por nós, alguns numa esteira bolsonarista, mas com apoios velados a outros candidatos, a outras pessoas, a outros partidários de outra bandeira. A minha pergunta, sendo objetivo, Alcolumbre, nada contra as pessoas, mas Alcolumbre, Hugo Motta, o próprio Renan Calheiros, todas aquelas pessoas que figuram ali e possuem poderes de articulação enorme, eles estão ali, é de fato poder ou é porque a direita ou porque outras regiões não possuem, talvez, a unidade que eles têm? Ô Bruno, você tem diversos pontos aí. Você citou nomes aí, Hugo Motta, Renan Calheiros, Davi Alcolumbre. Renan Calheiros é uma pessoa que vive política há décadas, né? Há 40 anos, né? A sua família já vivia política, a família do Hugo Motta também. O Alcolumbre também há muito tempo. Então são pessoas que estão há muito tempo no meio político, são pessoas que representam estados difíceis, né? Estados com vulnerabilidade social altíssima, e uma história familiar na política, e você acaba se fortalecendo. Você ganha apoio no judiciário, pelo tempo que você está na política. As pessoas que lideram estados como Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, são estados que, quanto mais vulnerável a população, mais poderoso é o político. Mais ele se perpetua no poder e, consequentemente, as alianças nacionais que ele vai fazendo ao longo do tempo tornam ele muito forte. Ele vai criando tentáculos assim, de proteção que nós, políticos que entraram, que a gente entrou em 2018, ainda não temos, né? Eu não estou falando em você fazer coisa errada, eu estou falando em você estabelecer relações. Uma das grandes falhas, né? E eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente, mas já que você me perguntou, é que quando o Bolsonaro se elege em 2018, se torna presidente em 2019, as pessoas que estavam com ele, a maioria era marinheiro de primeira viagem. O grande objetivo dele seria fazer o que o Lula fez lá atrás. É tornar essas pessoas que estavam com ele líderes. Líderes políticos realmente líderes. E não o que foi feito aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro foi um grande equívoco. Você pegar políticos antigos que não estavam com o presidente Bolsonaro em 2018 e na cabeça do time do presidente Bolsonaro é que você se aliando a esse tipo de pessoas aqui no Rio de Janeiro, você ficaria mais forte e protegido para uma reeleição que não aconteceu. Então, esses erros sucessivos não fortaleceram a direita. Então, aqui no Rio de Janeiro, você ressuscitou várias figuras políticas e aí você tem esse casamento com o Valdemar. O Valdemar, na verdade, é um cara que vai organizar o restaurante. Ele vai acertar o ponto, ele vai botar um letreiro bonito, mas ele não entende nada de comida. Ele não entende a comida política fisiológica da direita. E grande parte da votação do presidente Bolsonaro em 2018 foi o voto de opinião. Então, quando ele dá uma declaração dessa e elogia o Eduardo Paes, ele não está fazendo um filé parmegiana, ele está fazendo um bife a cavalo, ele está fazendo uma cagada geral, ele está jogando tudo fora da tudo que grande foi construído de uma vez só. De uma vez só. É aquilo que eu falo. É melhor você ter um candidato maneiro, aliado com a direita, que conhece o Rio de Janeiro, que vive o Rio de Janeiro,
que viaja aos 92 municípios do Rio de Janeiro, que conhece muito mais o interior do estado do que o próprio Eduardo Paes, que vive, no samba, no show da Madonna, no oba-oba. E carioca, no fundo, gosta disso, tá? É Réveillon, quando é que vai ser a samba? É por isso que a gente está assim, vivendo. Aí quando você tem um líder do maior partido do Brasil, que fala que o soldado do Lula, é um bom prefeito e pode ser nosso parceiro, joga a toalha, Não basta você ter um restaurante num ponto bom, com ar-condicionado, com letreiro bonito, com uma vista bonita, se você não sabe fazer a comida. Então, eu vejo que muitas lideranças políticas que passaram a acompanhar o presidente Bolsonaro e se fortaleceram com o presidente Bolsonaro, principalmente em 24, muitas prefeituras aqui no Rio de Janeiro que têm prefeitos do partido do presidente Bolsonaro, você vai nas prefeituras, é uma concha de retalhos. É assim como é o governo do estado, com todo o respeito ao governador Cláudio Castro. É uma concha de retalhos. Se você pegar os nomes que estão acompanhando ele ao longo de uma breve caminhada, a breve caminhada que eu falo, 6 anos, 7 anos após a queda do Wilson Witzel, você vai encontrar gente até do PCdoB fazendo parte do governo. Poxa, para quê? Com a única intenção de se reeleger, e aí eu preciso fazer com que todo mundo... Isso é completamente diferente do que o presidente Bolsonaro fez no início do seu governo de 19. Isso vai na contramão de toda a nossa essência que criou esse movimento. Então, para continuar fazendo errado, né? Fazendo errado não, continuar num caminho que eu não acredito, a mudança é necessária. É melhor você, é claro que é sempre bom você ganhar, mas ganhar na base do doping, em algum momento você vai ser punido. Então, é melhor você estar limpo com vitamina C, comendo uma geleia de mocotó, mas fazendo a sua prova como tem que ser feito, do que você ter esses caminhos errados, como infelizmente foram escolhas da direita que aos pouquinhos o eleitor vai ficando cansado, o eleitor vai ficando decepcionado. Isso é muito ruim. Bom, então, a visão de quem está dentro, como você, é diferente totalmente de quem está do lado de fora, né? Talvez porque a direita sabe utilizar ainda, eu tenho as minhas dúvidas, que ela ainda saiba utilizar melhor as redes sociais do que a esquerda. De verdade, eu tenho as minhas dúvidas se isso é verdade ou se isso a direita se apropriou dessa fala porque ela faz muito barulho, os discursos são muito enérgicos, e se a esquerda não faz um trabalho mais silencioso, mas um trabalho mais linear, mais perene. Para o Rio de Janeiro, vamos falar do nosso estado, tem solução? Você acredita numa mudança agora em 2026? Olha, Bruno, eu vou ser muito sincero, o candidato a governo do estado que bate no peito e fala que vai resolver o problema da segurança sozinho, sem o apoio nacional, ele está mentindo. Ele está enganando a população. Ele está enganando o Rio de Janeiro, ele só vai se levantar realmente se o governo federal, a República Federativa do Brasil, abraçar o estado do Rio de Janeiro. Seja um controle marítimo, terrestre, aéreo, sejam as Forças Armadas. Não dá para tolerar. Ontem mesmo, ontem não, há 2 dias ou 3 dias, eu vi um pronunciamento do senador Mourão, que eu sempre me relacionei bem, nunca tive um problema, e ele veio com aquele discurso moderado que, na verdade, é um caos para a América do Sul e para o Brasil. Mourão disse o seguinte, eu tenho divergências com o governo federal, com o governo Lula, mas eu também não posso admitir que o Trump venha a intervir na governabilidade do nosso país, do Brasil. Eu falei, cara, que moral o exército brasileiro tem hoje para falar em tolerar ou não se ele não consegue combater uma boca de fumo do lado de um quartel militar? Que moral tem? Que moral? Que moral tem que não ajuda em uma operação? Como é que você vai fazer uma operação aqui no Rio de Janeiro, seja na Fazenda dos Mineiros, no Complexo Salgueiro em São Gonçalo, ao mesmo tempo no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha? Como é que você vai fazer operações simultâneas sem a ajuda das Forças Armadas e nem se prontificam a ajudar? Como é que as Forças Armadas do Brasil
que eu vou repetir aqui. Temos unidades militares no Rio de Janeiro que você tem boca de fumo no muro da instituição. Quem essas pessoas pensam que são para opinar? Porra, em segurança. Os Estados Unidos entrou em Caracas. Caracas está a 500, 600 metros de altitude. Está longe ali do litoral. Eu estive na Venezuela em 91 e em 98. Venezuela era um grande país. Chávez vence a eleição, se eu não me engano, em dezembro de 98. Eu tive em 98 na cidade de San Felipe, que é uma região próxima da cidade onde o Chávez nasceu. E o técnico lá de natação da seleção falou para mim, Luiz, a Venezuela acaba agora aqui. Eu nem fazia ideia do que ele estava falando, mas eu nunca me esqueci. Eu estava num ônibus sem ar-condicionado, quente. Todos os atletas da Venezuela, que eram atletas olímpicos, ninguém mora na Venezuela. San Cristóbal, uma cidade que eu estive em 91, com 13 anos de idade, no estado de Táchira, fronteira com a Colômbia, era lindo, era uma cidade linda. Caracas, extremamente arborizada. Estive em 91 também, com 13 anos, com a Seleção Brasileira Infantil de Natação. Então, entraram dentro da Venezuela, pegaram o presidente e a sua esposa, foram para um navio e foram para os Estados Unidos, foram, acho que se eu não me engano, Porto Rico para Nova York. Olha, o país é tão decadente, a Venezuela, que ele chega ao cúmulo de deixar as pessoas passando fome, de 27% da população deixar o país, 8 milhões de habitantes, mas ele não foi capaz nem de cuidar da segurança dele. Olha que país, olha que porcaria. Ele não tinha segurança nem para ele. Olha que país fraco. Porra, que país, porra, pequeno. Dormindo ali no maior quantidade de barris de petróleo que possa ser produzido no país, no mundo, com mais de 250 bilhões de barris ali no complexo do Orinoco. Agora, você tem alguma dúvida que o Brasil, do jeito que está, as Forças Armadas, que não conseguem acabar com uma boca de fumo, você acha que as Forças Armadas garantem a segurança de qualquer presidente do nosso país? Não garante. Da mesma forma como aconteceu com a Venezuela, pode acontecer com o Brasil. É triste. Eu não vejo o Brasil do tamanho que é, com a riqueza que ele é como país e como nação, sendo um país que hoje ele é tão fragilizado, institucionalmente, moralmente. Então, os Estados Unidos, ele está anos-luz. O Lula vai fazer reunião com o Itamaraty. Para quê? O que o Brasil vai interferir? O que o Brasil na geopolítica significa? É isso. Desculpa o desabafo aqui, Não. Bruno. Ligando, eu vou fazer um link desse ponto. Isso não é uma cortina de fumaça que precisava, talvez, para ofuscar o... Aí eu vou fazer duas perguntas. Eu vou fazer uma colocação e aí depois são dois assuntos diferentes. Sim. Um é a CPI do INSS, que você teve uma atuação brilhante no ano passado, que de fato honra a população como um todo, mesmo aqueles que não votaram em você. Eu acho que todos aqueles que puderam assistir qualquer uma que seja as cenas, e eu vou destacar aqui, inclusive, a cena que você entrevista aquele advogado Nelson Williams, que não respondeu absolutamente ninguém, ficou o tempo todo lá falando, não vou responder, e todo o seu manejo, o seu traquejo de fala, ele respeitosamente te respondeu as suas colocações. Foi algo, não sei se acabou, aí você pode, na sua fala, você pode fazer um resumo aí e nos atualizar com relação a isso, mas foi uma operação, foi uma CPMI que prendeu muita gente, que revelou muito escândalo, que trouxe à tona muitas informações que apenas pequenos grupos sabiam. Foi blindado na hora que viram que avançaria um pouco mais, e aí não dá nem tempo dela acabar, já vem um novo escândalo, que é o Banco Master, e que acho que
atingiu o número de assinaturas necessárias. A gente tá em ano eleitoral, não sei se vai avançar ou não, eu não sei como que funciona o rito, se avança ou não, até pela periculosidade do que pode ser revelado a partir do que supostamente, né, até os representantes, até a assessoria extraoficial do governo fala que o que tem ali é bem explosivo, né? Então, eu não sei se isso avança em ano eleitoral. Mas, focando no ponto, essa questão de reunião de Itamaraty, todas essas outras notícias que se dá o tempo todo, não é uma cortina de fumaça para tentar ofuscar? Primeiro, o trabalho da CPMI do INSS e tentar, a todo custo, jogar essa do Master para frente? Ô Bruno, o Brasil é uma cortina de fumaça, né, o tempo todo, né? São escândalos atrás de escândalos, os escândalos eles vão se sucedendo e vão ofuscando aqueles escândalos passados, né, por pior que eles sejam. A CPMI do INSS foi fabulosa, assim. Eu tive a oportunidade de estar em todas as 30 e poucas sessões, a gente interrogou todos os tipos de pessoa. Quando você lembra do Nelson Inês, aquele advogado de São Paulo, riquíssimo, né? Muito influente, que tem contratos aí dentro do próprio governo Lula, né? São contratos aí que envolvem milhões e milhões, né? Então, ele movimenta muito. Há muitos escritórios de advocacia suspeitos, né, de lavagem de dinheiro. A suspeição é muito grande, né? Existe no Brasil hoje um certo sigilo em relação à remuneração dos advogados. A gente, por mais que a gente queira saber de onde vem o pagamento que são realizados, quem são os sócios desse escritório de advocacia. Mas a CPMI do INSS, você tem que ter um comportamento. Primeiro, quando a pessoa vai lá depor, quando ela é convidada, né, e não convocada, obviamente que por mais que você esteja vendo na sua frente um criminoso, né, em muitos momentos você está com muita raiva porque você é influenciado pelas pessoas que te procuram aqui no Rio de Janeiro, em qualquer cidade do Rio, pessoas que recebem R$1.600, R$1.800, R$2.000 e tem descontados aí R$80, R$70 sem ter autorizado. Aí o aposentado chora com você na rua, você se emociona. Aí você tem que tomar cuidado para não levar essa raiva, porque você tem que fazer perguntas inteligentes. É muito difícil para o depoente na CPMI e para o advogado do depoente responder, porque ali os deputados, você não está num julgamento normal. Você não está sendo interrogado por um juiz, né? Você não está sendo interrogado somente pelo juiz Sérgio Moro. Você tem o deputado que é professor de educação física, você tem o deputado, que foi um pedreiro, você tem uma deputada que foi uma empregada doméstica, você tem um deputado que é general, você tem um deputado que é dentista, você tem um deputado que é explosivo, tem o outro tem deputado que é padre. Então, não há media training que faz com que você tenha, assim, o sucesso em responder todas essas visões diferentes. Então, cada deputado, se estudar o depoente, o porquê ele está ali, são vários sindicatos, né, ligados a partido de esquerda, a CONTAG, que fundou a CUT, ligado com o PT, Sindinap, que é o sindicato que o irmão do presidente Lula é vice-presidente, a CONAFER, que foi fundada pelo PDT em 2011, com a presença do Lupe. Esse Carlos Roberto, presidente da CONAFER, está foragido até hoje. Esse aí olhava bem bravo assim pra gente. Porra, cara, fico imaginando como ele tratava o homem do campo, né? Então, foram 14 pessoas presas. A CPMI do INSS volta dia 2 de fevereiro, que é uma segunda-feira. Não acabou. Não acabou, ela vai ser prorrogada, se eu não me engano, por pelo menos mais 90 dias. Tem muita gente envolvida, tem muito dinheiro envolvido. O que a gente averigou ali, só de desvios não autorizados, passa de 6 bilhões de reais, né? Em coisa de 2, 3 anos. É muito dinheiro, as pessoas não sabiam o que fazer com o dinheiro. A gente tem ali sindicatos de fachada, a gente tem operadores financeiros, a gente tem recebedores de propina do próprio INSS, teve o Virgílio que foi preso, um servidor de 20 anos do INSS, não sei se chega a 20, perto de 20 anos como servidor, que chegou ao ponto de reservar um apartamento na Sena Tower, né? Sena Tower, lá em Balneário de Camboriú, 28 milhões de reais, né? Um funcionário que ganha aí seus 15, 18 mil reais por mês.
Então, o esquema de corrupção eram todos eles muito parecidos, onde dados eram fornecidos pelo INSS para certos grupos. Esses certos grupos, eles descontavam irregularmente e sem autorização, 99% não autorizaram dos aposentados. E dentro desses grupos, desse esquema, tinham empresas prestadoras de serviços que simulavam prestação de serviço para grupos de 400, de 300 mil pessoas, e que esses serviços não eram realizados, e que esse montante que era adquirido pelo grupo, vamos supor, 200 milhões de reais, contratava uma empresa X por 10 milhões de reais para fazer um certo tipo de serviço. E esses serviços não eram feitos, e essas empresas pertenciam a membros desse grupo, que geralmente eram grupos familiares, e que ficavam riquíssimos. Aí tem o careca do INSS, ligado ao filho do presidente Lula, que foi delatado pelo sócio do careca, que recebia uma mesada de 300 mil reais, que segundo o sócio do careca citou que ele havia recebido não sei quantos milhões, parece que 5 milhões de euros, e se mudou para a Espanha no meio do ano passado. Esse escândalo ele já era para quebrar o país. E não satisfeito vem o escândalo do Banco Master, onde consultores do próprio banco são pessoas que foram ligadas a governos passados. A gente tem ministros da Fazenda, a gente tem senadores, a gente tem governadores, a gente tem pessoas ligadas ao STF através de prestação de serviço de escritório de advocacia, que é da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Eu não estou falando que essas coisas não são ilegais. Eu posso falar que não é moral, mas não é ilegal, eles não cometeram crime. Mas quando você tem o Banco Master agora fazendo isso, ele faz com que prefeitos e governadores acreditem que um banco pequenininho como o Master pode vir a receber recursos de policiais, de professores, de enfermeiros, recursos que devem servir para as aposentadorias futuras desses servidores públicos. Só o Rio de Janeiro aplicou 1 bilhão de reais no Banco Master. 1 bilhão. Só o estado do Amapá foram 500 milhões. Mas aí, você tem os consultores. Você tem Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, que já foi consultor do Banco Master. Você tem Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda, que consultor do Banco Master. Você tem escritório de advocacia da família do ministro. Olha como tudo isso vai fazendo com que governadores e prefeitos se sentissem seguros para fazer aportes financeiros super sensíveis para os seus estados e municípios num banco que, teoricamente, só tem gente grande, só tem gente do governo, ligado? É isso que aconteceu. Graças a Deus o Banco Central é independente. Independente porque o governo Bolsonaro, a partir de sua gestão, fez com que os presidentes do Banco Central se tornassem independentes, e o Galípolo, embora tenha sido indicado pelo presidente Lula, teve juízo e puxou as rédeas desse absurdo. Se o presidente do Banco Central não fosse independente, certamente o presidente do Banco Central teria caído com essa decisão. Então, isso é mais um ganho do governo do presidente Bolsonaro, que fez com que presidentes do Banco Central sejam independentes. E a CPMI do Banco Master pode acontecer. Não é bom porque no ano eleitoral a gente não tem a dedicação tão grande como se fosse num ano sem eleição, obviamente. Assim como funcionam as comissões também. As comissões ficam esvaziadas em ano eleitoral, né? Eleitoral que eu falo, de deputado federal, estadual, governador, presidente, né? Então, mas vai ser uma CPMI muito importante. Malu Gaspar, algumas jornalistas que eu até citei na semana retrasada que eu tive em Brasília, né? A Mônica Bergamo, teve a do Valor Econômico, que eu citei, que fez um infográfico fabuloso, Valor Econômico de 20 de novembro, traz detalhadamente todas as participações e as pessoas que fazem parte dessa rede de proteção do Banco Master. E esse gráfico ele deveria ser muito mais divulgado, né? E a imprensa, ela tem que dizer a verdade, né? A imprensa falando a verdade, eu tenho certeza que o Brasil vai ter um outro rumo em 2026.
muita gente critica até hoje, e até deputados que já se colocaram como bolsonaristas, né? Criticam com muita força a questão daquilo que se tornou ali no envolto do Bolsonaro, né? Do mito. Vou tentar reformular a pergunta do jeito que eu gostaria e de repente você capta e você pode responder. O povo não aguenta mais. A sensação, assim, se eu conversar com a cada... Eu vou chutar um número sem medo de errar. De cada 10 pessoas, de cada 10 amigos que eu tenho, se eu conversar com 8, todos eles falam a mesma coisa. Que o Brasil não tem jeito, salve-se quem puder, quem ficar por último fecha a porta, se tiver uma oportunidade já manda seus filhos para fora, se prepara para vir para fora. Eu tenho pessoas que, até sem condições, eu tenho um amigo que a filha dele estudava com a minha filha na escolinha e ele simplesmente tinha um bom emprego, ganhava muito bem, pegou as coisas e saiu fora. Foi para Portugal, porque não consegue mais acreditar. E aí ontem a minha filha estava falando com a filhinha, as amiguinhas estavam falando, e aí a minha filha perguntou pra Júlia, o nome dela é Júlia. Júlia, quando você volta pro Brasil? Aí a Júlia falou, só quando acabar os ladrões no Brasil. Então, acabou a confiança. Tudo que as pesquisas mostram aí, que o Lula começa o ano eleitoral com maior índice de aprovação, tudo isso, não só Lula, os governadores, todo mundo, inclusive o Congresso. A crença do brasileiro com a classe política, eu acho que quase que é nula. Ninguém mais acredita. Eu acho que até com relação a você, e com todo o respeito que cabe, as pessoas não acreditam que pode ser feito mais nada. Uma vez a gente falou sobre isso, no podcast anterior a gente falou sobre isso, e aí você me falou assim, Bruno, eu vou fazer o quê? Só se eu botar uma arma na cabeça da pessoa. Porque o que você pode fazer é fiscalizar, apontar, mostrar, fazer o trabalho que foi feito ali na CPMI, e agora justiça. Faça-se justiça. Os dados estão todos aqui. A jornalista ajudou, criou um infográfico. Tem o caminho do dinheiro. Até hoje, um dos filmes mais acessados na Netflix é a Tropa de Elite. Até hoje, um dos filmes mais acessados na Netflix é Polícia Federal. Filmes que mostram uma realidade de 7 anos atrás, que hoje foi totalmente anulada ou foi totalmente colocada para debaixo dos panos. E qualquer coisa que se fala é por conta do 8 de janeiro, do golpe, de um golpe, que eu não vou entrar nesse assunto, que eu acho que não faz parte, mas o meu ponto aqui os políticos estão todos desacreditados pela população, mas a população, por sua maioria, é vagabunda. Palavras do Bruno. É uma população vagabunda que não procura se envolver, não... a gente acompanha as suas redes, não tem ninguém ali falando assim, Luiz, por que você não fez isso, isso, isso? Ninguém cobra. As pessoas cobram de forma sempre genéricas, porque ninguém se aprofunda sobre os assuntos. E elas precisam de um mito. E o Lula é o mito da esquerda e o Bolsonaro virou o mito da direita. Na falta de um mito, que a gente não tem hoje, como fica? O que se esperar? Você fez um relato, eu puxei algumas questões que você falou sobre em 2023, quando você falava ali que uma das coisas que você mais você está desde 2015 na vida pública, né? 2016. 16. E você colocou ali em 23 que uma das coisas que mais te marcaram é você andando em Copacabana e meninas te xingando na rua. Isso foi na campanha de 2022. Isso, de 22. Logo em janeiro de 23, quando nós conversamos e tivemos esse podcast. O link vai estar aqui em cima, se você quiser assistir o podcast anterior. O que esperar? Como que você acha que vai ser outubro? Tem alguma previsão?
Caramba. Nesse sentido, deu para entender o Não, contexto da minha eu pergunta? entendi. Vai ser novamente uma eleição diferente das outras duas. 2018 foi uma eleição que... De libertação, talvez, né? Ah, sim. Assim, a vitória do presidente Bolsonaro, assim, foi um grito de saco cheio da população, com toda a situação da Lava Jato exposta, corrupção endêmica, e essa corrupção endêmica ela voltou com tudo. Quando você fala do Congresso, o Congresso vive um momento que o atual governo está gostando muito. Uhum. Porque você vê uma direita, em alguns momentos, né, por equívocos que aconteceram, partidos que se dizem de direita, onde você tem 20%, 30% dos deputados, quando tem pautas que fogem totalmente à percepção do eleitor de direita, você vê partidos abraçando determinadas pautas que causam um constrangimento imenso para quem milita na direita. E você tem, por um outro lado, em determinadas votações, o Congresso barrando certos absurdos desse governo, não aprovando as contas, indo contra o IVA, por exemplo, que o Partido Novo foi contra, que vai passar a Hungria. É você indo contra o governo pedindo mais e mais dinheiro, furando o teto orçamentário. É você tendo gastos que você poderia ser bem aplicados, como tem educação e saúde, e pedindo mais dinheiro para projetos sociais, retirando desses recursos que deveriam ser prioritariamente para a educação e para a saúde. E aí o governo vem com um slogan que é o pior congresso da história. É o pior congresso da história porque não está atendendo a ele. E por um outro lado você tem a direita, grande parte dos eleitores de direita, chateados pra caramba com determinados partidos, que você tem 70% votando, 30% votando a favor do governo. Então, é um momento, é uma eleição que vai ser diferente, tanto da eleição de 18 como de 22. Vai ser uma eleição onde o voto da internet está cada vez mais diluído. É muita gente hoje dentro do Instagram, das mídias sociais, dando a sua opinião, que por um lado é positivo, mas a gente tem uma grande confusão dentro da direita, e aí eu acho que a direita se perde um pouquinho. A esquerda já é perdida por si só, mas a direita se perde um pouco quando você tem vereadores e deputados estaduais falando de pautas nacionais, quando você tem vereadores que não exercem os seus mandatos de vereadores, né? Deputados estaduais que mal saem da cidade do Rio de Janeiro, nem conhecem o estado do Rio de Janeiro. Deputados estaduais transfederais. Então, por exemplo, você tem vereadores que passam mais tempo em Brasília fazendo filme do que propriamente numa cidade tão importante como o Rio de Janeiro, de 7 milhões de habitantes, que supera o número de habitantes do Uruguai, que supera o volume de recurso do Uruguai, está aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde você tem a cidade com o maior número de colégios municipais de todo o continente americano, e o cara está lá em Brasília falando do Lula. É bom falar? Mas a atividade dele é vereador, né? O vereador é responsável por todos os recursos, né, através dos impostos pagos pelo cidadão carioca, e ele tem que fiscalizar. Poxa, se o asfalto está bom, se o meio de transporte está regular, se os postos de saúde estão funcionando, se as escolas municipais de atenção básica estão funcionando, se as pessoas estão vivendo numa vulnerabilidade social em razão a uma permissividade do próprio governo municipal. Então, eu vejo poucos vereadores atuando dessa forma, mas querendo estar em Brasília, querendo falar sobre assuntos que não estão na sua atribuição, da qual ele foi eleito. Então, a gente vê muita confusão política nesse sentido, Bruno. Mas vai ser uma eleição, assim, diferente. Por que é diferente? Porque a gente chega a janeiro e o mapa ele não está definido, né? E faltam 7 meses e meio para o início da campanha. É muito pouco. A gente não tem um governador candidato a governo aqui do Rio de Janeiro de direita, claro. A gente não sabe nem qual é o governador do Rio de Janeiro no momento, de verdade? Né? Não, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas aí já está no âmbito da justiça. Mas de candidaturas, a gente não tem candidato ao Senado definido do Rio de Janeiro, de direita.
A gente não tem a chapa de presidente, tem o Flávio, candidato. A gente não sabe quem vai ser vice do Flávio, se vão vir mais candidatos de direita, se o Zema realmente vem pelo Partido Novo. O Zema vai ser extremamente importante na definição e na possível vitória de um candidato de direita, porque representa Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil, o terceiro estado mais rico do Brasil, o primeiro estado em percepção, em mapa político, é Minas, com 800 e poucos municípios, do Vale do Jequitinhonha, a Uberlândia, a Belo Horizonte. Então, quem vence em Minas Gerais a eleição majoritária nacional se torna presidente. Então, a figura do Zema, que é o único presidenciável hoje que vence o Lula em Minas Gerais, com mais de 12 pontos, é extremamente importante. Então, seria interessante somar forças com o Flávio, pô, muito interessante. O Flávio vem, se o Flávio não vier, quem vem? É o Zema, é o Ratinho, eles vão compor, é o Tarcísio. Então, esse cenário, na minha opinião, ele tem que ser definido quanto antes. E isso já torna a eleição de 26 diferente das demais, onde a gente já tinha os candidatos em janeiro do ano da eleição todos definidos. Aqui no Rio de Janeiro é um ponto de interrogação. Olha, entregar de mão beijada o governo do estado do Rio de Janeiro ao Eduardo Paes sem haver uma competição, olha, pô, o que é isso? Como pode? Né? Então, a gente quer ver um bom debate na televisão, a gente quer ver compromissos sendo estabelecidos durante a campanha que venham a melhorar a qualidade de vida do cidadão fluminense. Agora, nem isso vai acontecer, então vai ser uma eleição diferente, Bruno. E uma eleição também com muito dinheiro, muita exploração da vulnerabilidade social. Então, o Rio de Janeiro é um estado que cada vez mais difícil se eleger com voto de opinião. Por isso que eu falei ali, eu acho que eu até me equivoquei, eu falei que o voto do PL é da direita fisiológico, não, é ideológico. Então, quando eu falo do presidente Valdemar, dele organizar o restaurante, dele saber escolher o ponto, escolher a roupinha dos garçons bonito, o letreiro bonito, a foto do prato bonito, mas não entender da cozinha, da comida, eu estou falando nesse ponto, não entende da ideologia da direita. E não entende da essência que fez com que o presidente Bolsonaro se tornasse presidente em 2018. Apenas ilustrando o que você falou, a gente vê hoje na Alerj, por exemplo, né, uma Alerj prostrada. Isso é a Polícia Federal falando. Mais de 50% dos deputados comprometidos, e uma Alerj calada no momento. Porra, Bruno, eu vejo lá, os deputados do PSOL estavam até na Câmara, lá dos deputados em Brasília, eu estava no plenário, né? Mas a gente estava discutindo um outro projeto e eu estava dirigindo a orientação do Partido Novo, então você tem que estar bem concentrado aqui no que você vai falar para você não falar besteira, né? Então você tem que pegar logo o assunto que está sendo discutido. Mas, poxa, eu ouvi deputados do PSOL e do PT criticando a direita, o Bacelar, não sei o quê, mas eles votaram no Bacelar. Todos Tanto votaram. o PSOL como o PT votou no Bacelar. Se o Bacelar hoje, que hoje ele está afastado, mas se o Bacelar se torna presidente da Alerj, ele se tornou presidente com o voto do PSOL e do PT. Então, chega a beirar o ridículo, né? Os caras, 100%, né? Quem dizia que toda unanimidade é burra? Você lembra quem falava isso? Não? Não? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues fala, toda unanimidade é burra. Nelson Rodrigues está certo. Se provou, né? Tá certíssimo. O Luiz em 2026. Qual é o caminho que o Luiz percorre até o final do ano? Poxa, 2026 vai ser um ano que começa politicamente, né? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, dia 2 de fevereiro, com a CPMI do INSS, que é uma segunda-feira. Acho que é isso, né? Dia 2 de fevereiro é uma segunda-feira. Na terça-feira já começam aí as comissões, já começa a atividade de plenário, mas um ano eleitoral.
A gente vai ter fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto, no meio de agosto, começa a campanha política. E nesse intervalo aqui de 7 meses, você tem as convenções e você tem o prazo de filiação que se encerra, se eu não me engano, em março ou abril. Então, esse tabuleiro, tem muita gente que vai sair de um partido, vir para o outro na janela partidária, tem muita gente... A escolha de partidos, né, e as nominatas no Estado é muito sensível, né? Aí depois você vai ter a convenção, os deputados, se vem ao Senado se vem a governo, tudo isso é definido nas convenções e na união entre os partidos, então é um grande jogo político. Então, por mais que o Brasil precise de um Congresso Nacional atuante que fiscalize o governo federal, grande parte da atenção desses políticos estarão voltadas para a eleição. E no meu caso, nós precisamos fazer com que o único partido que é 100% de direita hoje no Brasil sobreviva, que é o Partido Novo. Após a expulsão do presidente Amoedo, que eu citei aqui, o Partido Novo é o partido que mais oposição faz ao governo petista. E são números. Tanto que foi escolhido o melhor partido do Brasil, o mais atuante. Dos 10 deputados que mais falam na tribuna, 4 são do Partido Novo. Eu estou entre eles, graças a Deus. Então, estamos muito presentes. O nosso líder é o Marcel Van Hatten, extremamente dedicado. Nenhum apontamento negativo com nenhum congressista do Partido Novo. E o Partido Novo precisa atingir, eu não vou falar 13 o número, eu vou falar 12 mais 1 deputados federais, ou passar de um... No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Ou fazer deputados federais em 9 estados, ou atingir, se eu não me engano, 3 milhões de votos na soma de votos das nominatas estaduais a deputado federal. Então, quem manda no tamanho político de um partido são deputados federais. Não é senador, não é governador, não é presidente da República, não é deputado estadual, prefeito, nem vereador. É deputado federal. Por isso que a eleição de deputado federal é a mais importante para o partido. E é também um motivo de existência ou não desse partido. Se o Partido Novo não atingir essas opções que eu passei aqui, de marcas, ele é obrigado a se juntar a um outro partido e aí perde totalmente a essência, a liberdade que a gente tem hoje no Partido Novo, a qualidade dos nossos assessores legislativos no plenário. Nós, quando orientamos uma votação na Câmara dos Deputados, e são coisas que poucas pessoas sabem, Bruno. Mas é importante as pessoas saberem? Eu ficaria feliz que as pessoas tivessem essa noção. Todo mundo que visita lá, que é um percentual ínfimo, né, da população brasileira, fala assim, caralho, como o Partido Novo, caramba, desculpa o palavrão, caramba, como o Partido Novo é bacana. Nós orientamos e outros deputados de outros partidos votam baseado na nossa orientação. Então hoje a gente tem 70, 80 deputados, embora sejamos só 5 no Partido Novo, que espera... Que influenciam. Cara, eles esperam a nossa orientação, mas não em função do Luiz aqui, mas em função... Pode ser também por influência do Luiz, que gosta da explicação que eu dou ali no momento, mas os nossos assessores legislativos do Partido Novo são muito bons. Eles são muito menos políticos e muito mais pragmáticos em relação à direção que a gente quer construir o país. Então, quando eu falo, pena que grande parte da população, mas a satisfação pessoal que a gente tem de chegar à noite, de terminar um ano e falar, caramba, como a gente trabalha legal. Então, é você fazer a coisa sem se preocupar com o tamanho da plateia. Isso é muito dignificante. Então, quando você fala aí que o cidadão está desesperançoso, eu também sinto isso. Eu fui ontem na Leroy Merlin, eu encontrei um cidadão aqui do Rio de Janeiro, que é o ano, Bruno, que mais pessoas vêm falar aqui comigo no Rio, assim, em razão da CPMI e do INSS, porque eu estou aparecendo muito, né? Sim. O Partido Novo me deu essa oportunidade. Não adianta nada eu tá jogando, poxa, no Real Madrid. Vamos supor que o PL é o Real Madrid. Pô, mas eu não tô nem no banco de reserva. O nego não botava nem eu para bater lateral, pô. E eu super disposto a trabalhar. O Partido Novo eu tô jogando de titular atacante. Então, isso está sendo muito bom para mim e muito bom para as pessoas lá que, de repente, não tinham um olhar
sobre a minha capacidade de trabalhar, de disciplina, de entender, de querer estudar. Então, esse cidadão que encontrou comigo no Leroy Merlin falou exatamente, poxa, Luiz, estou tão desesperançoso e tal. E aí eu falei, poxa, fulano, eu também tenho esses momentos. Aí eu falei assim para ele, você sabe o que me faz assim ser também em alguns momentos perder a esperança? É quando a gente liga a televisão, no caso agora da Venezuela, ou quando a gente vê pessoas que, porra, que tiveram chance de ter uma certa educação, de ser, poxa, defendendo o Maduro, porra, defendendo um ditador, crucificando os Estados Unidos porque salvou uma população, onde, poxa, as eleições foram fraudadas, não foram reconhecidas, nem mesmo o Lula reconheceu a vitória do Maduro. 8 milhões de pessoas fora do país. Só aqui no Brasil, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos. Poxa, e essas pessoas estão falando que não foi feita. Aí você. Isso, televisão, jornalista, falando como se você esperasse que a Venezuela, com tudo que está passando, fosse ter uma reação. Não, graças a Deus, todo venezuelano hoje, ou a maioria, quase 100%, está feliz com os Estados Unidos. Você acha que o venezuelano é mais grato ao Brasil ou aos Estados Unidos? Aos Estados Unidos. Pô. Os Estados Unidos libertou a Venezuela. E essa falta de percepção desanima a gente. Porque a gente passa a perceber que a ideologia política de esquerda, ela sobrepõe a preocupação e o carinho com o ser humano. Isso é uma loucura. Bem técnico a colocação, porque... Eu ainda acredito que exista a possibilidade. E quando você fala que você estava num partido com todo o potencial de atleta que você tem, todo o histórico de atleta, e quando eu trago isso, eu trago o histórico de assiduidade. Por 7 anos, você, nos 7 anos, é o deputado que mais sobe a tribuna. E subir a tribuna não é para poder pegar e falar abobrinha, é para poder discursar sobre um assunto, sim, falar sobre os mais diversos assuntos. Uma das primeiras tarefas quando a gente se conheceu que eu tive, eu peguei todos os seus 4 primeiros anos e escutei todos os seus discursos para poder entender, né, quem era de fato o Luiz. Você é um deputado que 7 horas da manhã está saindo de casa para poder pegar e estar na casa. Você honra o seu trabalho, né? É a mesma coisa se vamos fazer uma comparação. Um trabalhador ele tem que estar no emprego dele de segunda a sexta, alguns, sim, aos sábados, e cumprir um expediente. E você não é um trabalhador normal que cumpre o expediente, né? Que sai do Rio de Janeiro, por exemplo, e pega o avião meio-dia, já não vai fazer mais nada durante a terça-feira e quinta-feira de manhã já está no Rio novamente. Você esgota todo o tempo possível para que você possa estar fazendo isso. E se existir alguma dúvida sobre articulação, sobre poder de influência, você está mostrando aí agora. Se você tem 5 deputados apenas num partido e esses 5 deputados influenciam na votação de outros 70, muito bacana. Significa que esses 5 são 5 capitães que estão determinando ou fazendo trazendo o argumento necessário, talvez alguns por não saberem, talvez alguns por seguir o exemplo, estarem lhe acompanhando. Puxando bem para a minha área, que é uma área técnica, é a área de comunicação, você não acha que o que talvez falte hoje, e o seu voto é muito um voto de opinião, sempre foi dessa forma, né? O teu voto é um voto daquela pessoa que pensa, você não é bonitão o suficiente para poder pegar e a pessoa ver você lá na urna e votar em você. Então, a pessoa, quem vota em você geralmente procura saber quem você é, ou é indicado, ou é influenciado por alguma outra pessoa. Então, lá em casa, por exemplo, vem gerações
o seu voto em você, é sogra que fala com a filha que fala com a sogra e acaba que influencia nos votos. Talvez não seria uma das tarefas que o Novo precisasse exercer, que seria esse trabalho de conscientização sobre esses pontos que a gente trouxe aqui? O que é, de fato, os riscos que nós corremos se não atingirmos as cláusulas de barreira? Parece um negócio muito beabá, mas é um beabá que, para quem vai definir as eleições, que é a minha geração, a nossa geração, é a geração ali dos 40, esse ano, precisa e não sabe. Até hoje as pessoas não sabem o que é uma cláusula de barreira. Até hoje as pessoas não sabem o que é um coeficiente eleitoral. Até hoje as pessoas não sabem o que você votar em bloco ou o que você ter um bloco forte. O que isso traz de benefício ou não. E a esquerda, ela utiliza muito bem isso, e ela acaba caminhando em blocos grandes, a esquerda e o centro também, e consegue atingir os objetivos dela. Talvez não falte um pouco mais de uma comunicação mais assertiva, mais eficaz. Ô Bruno, a gente consegue melhorar essa comunicação com a nossa assiduidade. E as redes hoje, as mídias, ajudam a gente a mostrar o nosso trabalho. Eu vou tentar aqui explicar para o eleitor de forma simples, né? Hoje, para um partido existir dentro da Câmara dos Deputados, que são 513 deputados federais, você tem que ter um mínimo ali de 13 deputados federais, daqui para frente, né? Que é na próxima eleição. Ou aqueles outros números que eu passei para você, que são 3 milhões de votos nas nominatas estaduais de deputado federal, ou fazer deputados federais em 9 estados, atingindo 9 deputados federais em 9 estados diferentes, ok. O Partido Novo, se não atingir essa marca, ou qualquer outro partido que tenha simpatia do eleitor, ele acaba. E o sentimento que tem dentro da Câmara dos Deputados em relação ao Partido Novo, isso eu estou falando de todos os assessores, tá? Até inclusive assessores de esquerda. Mais de direita, mas de esquerda também acha válido você ter um partido que defenda as suas ideias, aquilo que você acredita e aquelas ideias que foram apresentadas durante a campanha. Então, se você vai falar assim, poxa, mas o Partido Novo vai lá, luta, apresenta emenda, 90% ele é derrotado, mas a gente consegue alterações em projetos até do governo Lula, que foram apresentados, que eram péssimos, e se tornam menos péssimos, ou de bom para ruim, ou ruim. Então, o dano não foi tão grande. Então, os mecanismos de contenção de coisas erradas que o Partido Novo fez em 4 anos, sendo um partido de oposição, que faz obstrução quando tem que fazer, que apresenta uma emenda e faz uma alteração no projeto de lei, ele fez com que essa velocidade de deteriorização de diversas pautas de políticas públicas fossem menor, a velocidade fosse menor, e que daqui a 4 anos, em 26, esse ano, numa eleição, a gente possa reassumir e ajudar um governo de direita a ser vencedor. Então, todos ali são unânimes. Olha, se o Partido Novo deixar de estar aqui, vai ser uma perda. Eu que visualizo isso ali semanalmente, diariamente. Então, o orgulho de estar no Partido Novo, um partido com apenas 5 deputados e que faz um barulhão, é muito válido. É muito grande. E em relação ao PL, o antigo PL, eu vou dizer que eu saí triste, em razão das oportunidades que foram perdidas. Mas eu sou grato. É como você está com uma namorada, por exemplo. Você às vezes imagina que ela gosta de você e que te ama, mas ela não te ama tanto e nem gosta tanto de você. Você gosta mais dela, né? Só que essa relação tem que ser interrompida, porque está te atrapalhando, está atrapalhando todo o potencial que você tem. Então, quando vem a eleição de 24 e eu vejo que prefeitos são eleitos sem terem as nossas características, falta de compromisso com o presidente Bolsonaro, que não levantou uma bandeira para o presidente Bolsonaro em 22, que agora o presidente Bolsonaro doente, preso, os prefeitos não fazem uma postagem de apoio,
poxa, não demonstra nenhum carinho e demonstra fidelidade ao PL e a figuras dentro do PL, e não ao presidente Bolsonaro, e não ao Flávio. Isso aconteceu comigo na região serrana, em Friburgo. Uhum. Poxa, eu fui deputado federal em Friburgo com mais votos do que os 11 deputados federais eleitos pelo PL juntos. E o PL me elege um cidadão que tem como vice-prefeito, porra, um cara que trabalhou com Glauber Braga muitos anos. Poxa vida. Então, isso não aconteceu somente em Friburgo. Hoje a população de Friburgo vê, é oba-oba, é populismo. Você não vê uma ligação, você vê ligação com quem estendeu a mão no PL, né? Mas não vê uma ligação com o presidente Bolsonaro. Não vê um carinho com o presidente Bolsonaro. Não vê um carinho com o Flávio. Então, isso se repetiu em vários municípios. Então, eu sempre falei que o caminho, ele é mais importante do que a vitória. O caminho é mais importante do que a vitória. Porque a vitória construída de forma equivocada, como foi construída em diversos municípios, ela pode ser o maior castigo para uma futura candidatura da direita, a nível nacional e estadual. Porque são pessoas que você não vai poder contar. Então, um dos grandes equívocos da direita e do partido do presidente Bolsonaro foi ter feito personagens políticos eles criaram personagens políticos no estado do Rio de Janeiro que praticamente não tem fidelidade nenhuma com a direita. Você é atleta, atleta eu fui, olímpico. Estou com 48 anos já, então, Bruno. vamos lá. Ex-atleta olímpico, extremamente competitivo, daqueles Sim. que eu já vi tua história, que quando perdia ia fazer 200, Sim. né? Você não é maluco. Não. Mas... Não, eu não sou maluco assim. Eu já tive atitudes assim que não... Acho que não chega a ser maluquice, mas de coragem. Por exemplo, disputando uma prova no mar, arriscando, acelerando, saindo do pilotão, nadando sozinho, com água muito fria, sem ver direito para onde está nadando, né? O destino ali, mas em certos momentos da vida... um tiro cego. A minha pergunta... eu não sei se é bem um tiro cego, porque tem intuição envolvido, né? Mas, por exemplo, eu passei por momentos, principalmente de provas no mar, onde você tem que ser muito intuitivo. Essa minha pergunta é no sentido de... você está muito consciente do novo, mas diante de todo esse nível de dificuldade que se apresenta, Sim. Você tem um plano? Você acredita que o novo vai cumprir os requisitos necessários para que o seu plano individual, é uma corrida em grupo, Sim. mas você mesmo sempre fala isso, né? A sua missão é individual. Sim. Você está certo, você tem um plano, ou poderia ser uma pergunta do tipo, você não se arrepende de ter ido para o novo, para um desafio tão grande quanto esse? Eu não. Não me arrependo mesmo, assim. A cada dia que passa, mais pessoas... Desculpa, eu falo do ponto de vista... Eu tô sendo extremamente técnico aqui. Na sua cabeça, aparentemente, ser mais difícil o desafio? Isso. Não é. Você tá num PL que que eu teria mais recurso para campanha. Mais dinheiro. De repente, eu tô com um número ali de um futuro candidato a presidente. Não. Essa é a oportunidade que o presidente Bolsonaro me deu de ser deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, em 18, e de me reeleger em 22 e ficar 8 anos como deputado federal, que foi um privilégio. Quando eu me despeço do presidente Bolsonaro, antes dele ficar preso na Polícia Federal, e até o próprio presidente Valdemar, eu, pelo fato de ter sido extremamente disciplinado na minha passagem pelo PL, e de nunca ter pedido nada, não pedi cargo nunca para ninguém, não tenho cargo no governo do Estado, nunca pedi favor, assim, pelo contrário, eu sempre fui muito agradecido. Eles ficaram... Primeiro, o presidente Valdemar ficou bem assim, eu não diria envergonhado, né? Mas numa situação, numa sinuca de bico, não, Luiz. Eu falei, presidente Valdemar, não estou mais feliz no PL, não tenho nada contra o senhor sempre me tratou muito bem, foi sempre muito gentil comigo, das vezes que estivemos juntos, muito educado, mas eu não estou mais feliz, eu quero sair.
e deu a carta de liberação na hora. É muito difícil acontecer isso. Então, quando você é justo com as pessoas, mesmo você enxergando que essas pessoas poderiam ter te dado mais oportunidades, a melhor coisa que você faz é dar um abraço nessa pessoa e se despedir. E o presidente Bolsonaro fez o mesmo com o presidente Bolsonaro. E vou te contar aqui uma percepção que eu tive do presidente Bolsonaro também. Me agradeceu muito, desejou boa sorte. E o que eu senti é que a percepção do próprio presidente Bolsonaro, que ele passou para mim, é que um perfil como o meu vai ser muito mais útil no Novo para a direita do que no próprio PL. E o fato de eu estar no Novo, enxergo que o Novo vai atingir esse número, que eu falei aqui, vários números, ele vai superar todos esses números. É muito claro que eu vejo hoje muitos eleitores enxergando, e eleitores suficientes, que o Partido Novo é um partido correto, de pessoas que querem trabalhar, de deputados que são deputados 7 dias na semana, assim como policiais são 7 dias na semana policiais, como médicos são 7 dias médicos, como professores são 7 dias professores. Eu estou falando dos bons profissionais. Uhum. Quando um bom ator, um bom cantor trata o fã na rua com carinho, ele é 7 dias cantor e 7 dias ator. Então, nós, deputados do Partido Novo, nós fazemos reunião todos os dias. A gente discute o tempo todo, cansa pra caramba, porque hoje tem um telefone, a gente está toda hora online. Então, eu tenho orgulho de estar num partido que nós somos deputados 7 dias da semana, que trabalhamos muito, que não recebemos nenhuma emenda de comissão, nenhuma emenda. Partido Novo, 0 de emenda de comissão. Todos esses bilhões que foram anunciados aí, 2 bilhões de emendas, o Partido Novo é 0. A gente já tem esse mais obstáculo, que os nossos adversários no Rio de Janeiro têm muito mais recursos do que a gente para levar para os municípios, através de projetos. A gente luta com as nossas emendas individuais. E isso é muito bacana para mim. A vitória vai ser muito mais comemorada. Eu acredito que nós vamos vencer. O Partido Novo hoje no Rio de Janeiro em 26, vai ter deputado federal e deputado estadual. Podendo muito ter 3 estaduais e 2 federais, pelas contas que a gente faz. Nominata completa, de federal e estadual, coisa que nunca teve no Partido Novo. O Partido Novo lançava metade da nominata, podendo ter 47 deputados federais, lançava 23, 22. Poxa, você vai perdendo aí voto, que você tem que somar uma quantidade de votos, 170 mil votos para federal no total do time, para fazer um. É muito claro. Então, o Bruno, seria como... O que você prefere? Vou te fazer uma pergunta. Agora, eu que vou te fazer. Você ser campeão brasileiro pelo Flamengo, não estando nem no banco de reservas, ou você ser vice-campeão brasileiro sendo titular daquele time vice-campeão? Campeão brasileiro. Você prefere ser reserva? Não, reserva não, titular sempre. Então você prefere ser vice-campeão brasileiro sendo titular Sim. do seu time. É esse sentimento que eu tenho. Então, quando eu regresso para o Novo, eu enxergo que é uma equipe que ficou tão feliz com a minha chegada, porque eu passei a ser o 5º deputado, a gente podia pedir, fazer ali durante os projetos de lei, a gente apresentar sugestões que antes o Partido Novo não poderia, porque só tinha 4 federais. Então, quando eu chego no Partido Novo, a gente pode fazer destaque, que é dentro de um projeto, a gente fala, não, a camisa tem que ser branca, não preta. Aí põe em votação. Entendeu? Então, eu me sinto numa equipe que quer que eu seja titular e que me dá todo o espaço para isso. Isso é muito bom. Daqui a alguns anos, você quer ser lembrado como? Eu acho que hoje em dia, eu acho que poucas pessoas são lembradas, né? Eu acho que hoje está tudo muito descartável, né? A gente estava até falando com o Gotardo isso, né? As pessoas ficam muito pouco em evidência, né? Eu acho que, poxa, eu não... Mas você já tem muitas coisas que te fazem ser lembrados, né? E esse ano, com toda certeza, a gente vai evidenciar muito isso. E eu não estou falando nem da sua carreira como atleta, estou falando da sua carreira como político. Sim. Tantos projetos que
Talvez aí até um que envolveu uma ex-atriz famosa, Ana Hickman, das mulheres, e tantos outros projetos que dão dignidade, erguem a cabeça das pessoas novamente, protegem pessoas, protegem vulneráveis da forma correta. Acho que sim, você vai ser lembrado. Mas o Bruno, é engraçado, né? Eu já fiz muita coisa, assim, os anos passam, eu tô com 48 anos, ano que vem, em 27, eu vou fazer 50, né? Eu faço 49 em dezembro de 26 e 50 em 2027. No âmbito esportivo, assim, eu tive uma carreira bem longa, dos 16 aos 32 anos na seleção brasileira. Tive algumas vitórias, assim, emblemáticas, campeão pan-americano, aqui na Travessia dos Fortes, eu venci 5 vezes, quando era transmitido pela TV Globo, né? Mas já se passaram 20 anos, né? Minha última vitória foi 2, 3, 4, 5, 6. Foi 2006, então há 20 anos atrás eu era pentacampeão da Travessia dos Fortes. Depois eu passo a ser professor de educação física, que eu sou até hoje, que é muito bacana, mas muito bacana. E tem hoje pessoas que não sabem que eu fui atleta olímpico de natação. Tem pessoas que me enxergam somente como deputado federal. Somente não, eu acho muito bacana. A pessoa sair de casa e votar é muito especial, né? Mas, cara, eu acho que eu tô chegando numa época da minha vida, eu vou fazer 50 anos, eu acho que isso vai se acentuar. A gente não... Não é que eu fico muito feliz de ser reconhecido, assim, uma pessoa me dá um abraço, como anteontem no supermercado Zona Sul, uma senhora veio falar comigo, depois veio uma outra moça da minha idade com uma filhinha pedindo para tirar foto. É claro que eu fico feliz, mas eu acho que eu tô chegando num ponto que a minha maior preocupação é no final do processo, no final da vida, né? É eu olhar para o meu passado e eu sentir orgulho de mim. Eu acho que essa é a maior premiação. Não necessariamente as pessoas lembrando ou não, mas só o fato de você levar consigo uma felicidade do que você fez e você sentir paz, porra, você pensar, poxa, eu atravessei aqui Copacabana, pô, minha mãe estava me esperando lá do outro lado do meu pai, pô, minha filha, Milene, como ficaram felizes. Ou no dia que eu me elegi deputado federal, meu pai falou, poxa, filho, quer saber de uma coisa? Eu estou muito mais feliz hoje do que quando você foi para a Olimpíada, é uma sensação diferente. Ou quando eu estou lá no Congresso, poxa, e a gente orientando pelo Partido Novo e a gente venceu um projeto de lei, ou a gente conseguiu ajudar uma cidade e a gente vai nessa cidade anos depois e você vê uma unidade de pronto atendimento de saúde que você destinou um recurso, você ficou em cima para ser bem executado. E aí você entra ali, você vê 100 pessoas sendo atendidas, ninguém sabe que foi você que fez aquilo. Porra, não precisa falar que foi você. É um sentimento... Cara, que presente é isso? Então, quando você me pergunta como eu espero ser reconhecido, é claro que a gente quer ser bem lembrado. Eu quero que minha filha escute de alguém, pô, o seu pai foi um cara muito legal. É claro que é ótimo, né? Mas o mais importante para mim é eu ter a percepção de que fiz o certo e o bem. Muito obrigado. Valeu, Bruno. E você? Como é que você quer ser lembrado? Não sei, ainda falta muito tempo para responder essa pergunta. Você já fez muita coisa também, muito legal. Muito obrigado, Luiz. Valeu. Um abraço, Bruno. Gostou? Dá um like e compartilha essa conversa com alguém que você acha que faz sentido. Um abraço. Valeu, Brunão.